Voltamos para o segundo bloco do programa A Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. Lembrando a vocês que dicas, indicações para o programa, críticas, elogios, programapolêmica@gmail.com é o seu contato com o nosso programa. Estamos aqui com a empresária e ex-prefeita de São João da Barra, Carla Machado. Carla, no bloco passado a gente estava terminando essa questão da discussão com relação às desapropriações de terras, visando a implantação de toda a sequência empresarial do Porto do Açu, e nós paramos falando da questão da titularidade das terras. E eu queria que você terminasse esse pensamento seu com relação a isso. Atrapalhou muito, sabe, Cláudio, porque à medida que as pessoas não tinham titularidade, para elas receberem o que é o devido na justiça, tem toda uma burocracia. A gente tem lá, no fórum, N processos ainda, não é por falta de vontade da juíza, dos trabalhadores, dos funcionários. Mas existe toda uma tramitação que você, como advogado, conhece bem e que não acontece do dia para a noite, né? E requer muitas pessoas trabalhando. Então, isso atrapalhou também muito, né? Mas eu acredito que muitos dos problemas já foram sanados, né? E muitos estão em curso, né? Porque o que a gente quer, eu, enquanto prefeita, na ocasião, eu não admitiria nunca, né, que ninguém fosse ser tirado de sua casa sem ter para onde ir, né? Existiram pessoas que, volto a falar, com um sentimento mesmo, com a questão da emoção, mas também existiram pessoas que fizeram... Você acha que houve um trabalho político para desgastar todo esse procedimento dentro da sua gestão? Com certeza. Nós tivemos aí comícios, né, dentro lá, no Palanque, né, com políticos aqui da região, que todos dentro das sabem, terras? Dentro do 5º distrito, que era o local afetado. Mas eu digo que existe uma coisa que, para mim, não engana as pessoas, que é o tempo. O tempo mostra a verdade de todas as coisas. E, graças a Deus, eu, com toda a pressão, com tudo isso que ocorreu, nós tivemos uma vitória maravilhosa no pleito em outubro. Nosso candidato, prefeito Neco, ele, sabe, ganhou muito bem. E uma coisa que me realiza, Cláudio, de coração e que me deixa muito feliz, eu tenho que agradecer muito a Deus e a meu povo de São João da Barra, é eu poder ter saído em dezembro com uma pesquisa de quase 90% de aprovação de governo. 73% entre ótimo e bom. Então isso para mim mostra que mesmo com as coisas que às vezes eu fui incompreendida, me colocaram determinada culpa, o meu povo entendeu que a história não era bem assim e nos deu essa vitória toda que nós tivemos, né, durante a nossa gestão. Só para fechar essa questão, tem uma pergunta que, de repente, o leigo, a pessoa que não viveu essa questão de São João da Barra, pode pensar de uma forma ou de outra. E muita gente veio questionar isso, a gente recebeu até por e-mail. A Prefeitura de São João da Barra desapropriou terras para o Açu ou isso foi feito com as empresas diretamente? Houve participação direta na desapropriação pela Prefeitura na sua gestão? Quem desapropria é o Estado. O que a Prefeitura encaminhou para a Câmara, eu gosto das coisas bem claras, é a transformação de uma área que era rural em área industrial. E o que leva também a ter uma valorização delas. Claro. Então, desapropriação, governo do Estado, através da CODIM, né, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado. Mas que eu, sinceramente, eu acho que quando você tem uma perspectiva de geração de milhares de empregos, de aumento de receita pelo município, eu acho que não existe culpado disso, não existe esfera de governo. Culpa, né, sim, se tirar alguém de sua casa, alguém do seu habitat e não puder, e não der, né, uma outra alternativa para que ele possa viver bem. E que isso em momento nenhum foi feito. Vamos agora para uma outra questão importante também. Nós vivemos aí uma problemática dos royalties,
Nós temos aí a manutenção deles até o momento numa liminar da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. E eu abri uma série de discussões, principalmente na necessidade que os municípios têm, Campos, São João da Barra, São Francisco e por aí vai, de buscar receitas, aumentar a sua receita própria para que um dia os royalties, que são uma verba finita, ou seja, um dia ela vai acabar, que a gente possa se superar e não depender dele tanto da forma que Campos, por exemplo, depende. Eu gostaria de saber da sua leitura. São João da Barra hoje ela é tão dependente dos royalties, e o que você fez na sua administração para aumentar a receita própria para que um dia São João da Barra, como Campos, também possa viver sem ele, ou pelo menos não tenha quase 100% dos seus serviços alocados à verba dos royalties? Você sabe que São João da Barra, geograficamente, ela tem a dificuldade, porque termina em Atafona. Ela não é passagem. Nós vamos, final, né? Nós vamos agora, graças a Deus, ter a ponte, que nós tanto lutamos, que vai fazer com que, né, seja uma ligação de Campos a São Francisco, mas que ligue também com o Espírito Santo. Sim. Mas que também não chega à sede, pega ali no metade do município, mas, de certa forma, vai ajudar muito. Nós temos, né, uma agricultura, de certa forma, humilde, porque nós temos um solo arenoso. Nós temos também ali o Rio Paraíba do Sul, né, o nosso marzão, que leva a pesca, mas a gente sabe das dificuldades dos pescadores. Então, nós optamos ali por melhorar, embelezar nossa cidade, para que a gente pudesse fomentar a questão do turismo. Turismo das nossas praias, né, nossas águas douradas, o encontro do rio com o mar, a nossa história, que nós somos ricos em história. Nós pegamos, eu pude aí estar realizando um sonho antigo, que é restaurar muitos espaços, né, prédios históricos que estavam tombando. O exemplo disso é o Grupo Escolar Alberto Torres, que estava com tapume no seu entorno, quando nós entramos, há anos. Um único cinema da cidade, a estação de trens, né? Então... E isso, em termos de questão tributária, teve um reflexo direto? Não, mas você sabe que o turismo, para o setor da economia, é uma coisa que dinamiza muito, principalmente para os pequenos ali, os ambulantes. Tem a parte dos hotéis, das pousadas, né, do comércio, né, de bares e restaurantes. Tem a questão imobiliária, que teve um aquecimento muito grande com a vida desse empreendimento. Mas eu vejo, Cláudio, como uma alternativa de sustentação, né, sem royalties de petróleo, somente a questão que está sendo hoje implantada em São João da Barra, que é o Complexo Logístico Portuário do Açu. Né? Por mais que a gente tenha melhorado o setor da pecuária, da pesca, da agricultura e do turismo, ainda esses setores não são suficientes para que o município possa ser autossuficiente. Então, essa é uma oportunidade ímpar do município, e quando a gente coloca a questão da qualificação, a preparação do ser humano, do jovem, do cidadão sanjoanense para o porto, isso é muito importante, porque é isso que vai fazer alavancar a economia e realmente a independência de São João da Barra dos royalties de petróleo. Você não tem obrigatoriedade de saber números, até porque a gente não está aqui para números. Mas você acha que São João da Barra ainda é muito dependente? Com certeza. Mais de 70%? Na sua opinião? Deve fazer em números exatos. Deve ter em torno disso. De 70%. Tá? Por mais que tenha se aumentado a receita de ISS, né, a receita de IPTU, mas são receitas muito pequenas perto do que a gente arrecada com os royalties de petróleo. Outra questão importante também, e aí um pouquinho do lado das questões judiciais, existe uma ação em São João da Barra, não sei em que ponto ela se encontra, que está tentando aferir o número de eleitores do município de São João da Barra. Muitos dizem que o atual pleito eleitoral não condiz com o número de eleitores do município, e outros alegam que a vinda do Porto do Açu e a vinda de série de outras questões inflaram o colégio eleitoral de São João da Barra.
Qual a sua opinião, sua leitura, Carla, que participou do pleito, antes como prefeito e depois como uma das organizadoras da campanha eleitoral do prefeito Neco? Qual a leitura que você faz dessas alegações judiciais de um aumento, em tese, ilegal de eleitores no município de São João da Barra? Cláudio, eu estou na política há quase 20 anos. Não é a primeira vez que se fala e não será a última. Nós temos um município que muitos fazem também de domicílio, né? Campos São João da Barra são cidades irmãs. Então, muitos têm casa lá e, de certa forma, gostam, às vezes optam por lá. Agora, eu acho que é muito pertinente fazer um recadastramento eleitoral. Eu acho que isso é ótimo. Agora, eu, com sinceridade, eu vou colocar isso na conta de perdedores. Perde, tem que arrumar justificativa para a derrota. E a derrota foi muito feia, né? Não foi pela primeira vez, foi segunda vez. E essa história rola até mesmo quando o candidato que disputou a eleição como prefeito Neco foi prefeito desde a época que ele foi eleito. Então, quer dizer, a história se repete. Eu acredito que a justiça, eu acredito muito na justiça. Eu acho que a justiça sempre será feita. Teve aquele episódio também. Que nós vamos falar depois dele. Tá. Outra questão importante, e aí uma opinião sua, né, da leitura da Câmara dos Vereadores, nós sabemos que São João da Barra, antes do Porto do Açu, ela é uma, e hoje ela já nunca mais será a mesma. E, obviamente, que os vereadores, oriundos de famílias, vão começar a ter uma dificuldade maior de manter as eleições para vereador só naquele núcleo de lá. Por quê? Vindo do Porto de Açu vem pessoas diferentes, sindicatos se fortalecem, então há uma chance futuramente da Câmara ser um pouco mais plural no que diz respeito a sair um pouco do tradicional das pessoas, dos vereadores de família em São João da Barra. Você acha que a Câmara de São João da Barra e as futuras estão preparadas para essa pluralidade nova e também para legislar do alcance da importância das novas leis que vão ser obrigatoriamente passar por aquela Câmara? São João da Barra está se preparando enquanto legisladores para isso? Elas já sabem a importância que ela vai ter futuramente? A sua opinião? Eu acredito. A questão cultural realmente já está havendo uma transformação grande, né? E isso é salutar. O que eu falo sempre é que a gente não pode perder as nossas tradições, as nossas raízes. E eu acho que, à medida que isso vai acontecendo, se não está preparado, vão se preparando. Nós temos ótimos legisladores na Câmara, tivemos no passado, como temos ruins. Isso aí vai acontecer. Como em qualquer setor. Vai acontecer sempre. O que precisa é que a população entenda o quanto é importante a participação dela, todo esse processo. É se marcar audiência pública, ter participação popular. Porque muitas vezes a gente reclama de alguma coisa, mas na hora que nos é dada a oportunidade de participar, a gente não aproveita isso para poder colocar as nossas opiniões, dar as nossas sugestões, fazermos as nossas críticas. Então, eu acho que precisa realmente as coisas andarem juntas, porque por mais que um vereador ele esteja lá, ele nunca vai fazer o contrário se a população estiver ali acompanhando e cobrando dele uma postura diferenciada. Então, eu acho que isso é importante e não é difícil, entendeu? E acho que é legal para todo mundo, porque a gente tem que entender que o município passa. Eu estive lá, tive a oportunidade que Deus e a população me deram de estar representando São João da Barra durante 8 anos. Né? Mas eu passei, né? Eu tive meu tempo, a minha oportunidade, fiz dentro do que eu pude, né? O meu melhor, mesmo com erros, mas com acertos. Então é isso, político é passagem e o cidadão é para sempre. O que você gostaria de ter feito e não fez, Carla? Olha, você falou, não consegui em 8 anos fazer isso, eu gostaria muito de ter feito. Eu gostaria de ter inaugurado o Porto, sabia? Porque foi muita pressão, muito sofrimento, e eu acho que é uma perspectiva não, é uma esperança de dias melhores para os nossos filhos, para os nossos netos, é o futuro
né? Mas isso aí vai acontecer, mesmo não estando no governo, eu vou estar lá também, né, participando, se Deus quiser, porque é um marco histórico, né? A gente vê a coisa como começou, né? E a gente Fase embrionária, né? a gente vê os problemas que aconteceram, e a gente já vê hoje, né, pessoas, cidadãos sanjoanenses, empregados saindo da sua casa de manhã com o uniforme, sabe? E ter seu vale-refeição, ter uma vida mais digna, isso tudo é uma realização muito grande. Vamos aproveitar que nós estamos conversando com a Carla e estamos na gestão do seu sucessor. Obviamente, sempre quando a prefeita consegue eleger o seu sucessor, obviamente, nos 2, 3 primeiros 4 meses, 5, já começam as especulações de racha, né? Isso não acontece em São João da Barra, acontece em Campos, acontece em todos os municípios. Mas vamos aproveitar a Carla aqui para ela fazer a leitura dela sobre esse boato, né, de algumas divergências com relação a ela e o prefeito Neco, seu sucessor, e com relação a um boato que circulou na imprensa, principalmente na mídia campista, da sua ida para o PSDC, partido que tem um dos nomes fortes, o João Peixoto. Carla, é com você. Pois questão minha de Neco, existe uma amizade antiga, eu torço muito, porque, de certa forma, a gente é responsável, né? Claro. À medida que você apoia, que você pede voto, você também é responsável pela gestão, né, do prefeito. É lógico que existe discordâncias, né, Cláudio, mas nada que leve a racha. Nós temos aí um compromisso juntos, né? Compromisso de fazer o melhor para São João da Barra. Eu acho que todos nós queremos isso. Então, qualquer discordância fica pequena perante o que se tem a fazer. Outra coisa é porque não estão me vendo. Você fala aí da questão da empresária, né? Eles não estão me vendo dentro da prefeitura, participando, até porque eu tenho que dar liberdade ao prefeito, porque senão vão dizer que eu estou querendo mandar. Um terceiro né? mandato. E eu estou buscando aí um outro espaço, que é na iniciativa privada, abrir um restaurante. Graças a Deus está bombando, né? Então a gente está se dedicando a isso, é um ramo de atividade novo para mim, que a gente está buscando aperfeiçoar, melhorar a cada dia. Eu também fui convidada pelo governador Sérgio Cabral, por Pezão, para poder estar no estado. Eu já tinha que ter ido desde março, buscá-los, que eu falei, em janeiro e fevereiro, eu já estava com esse projeto. Mas com algum cargo específico? Não, eles falaram que gostaria Uma coordenação do que trabalho. nós pudéssemos estar lá os ajudando. Então, agora, na semana passada, o Pezão esteve aqui, reiterou, né, falou que eu procurasse, até na segunda-feira ele me ligou, e eu, semana que vem, vou estar lá com ele, ver se eles acham que a gente possa, né, ser útil a alguma coisa, dependendo da possibilidade nossa, né, porque hoje também, é o que eu falei, eu estou com restaurante, eu tenho meu filho tem focos, né, importantes. Que tá um jovenzinho, eu quero tá ali. Acompanhando mais, né, um cara bom pra caramba, mas eu quero estar mais perto, até porque minha vida sempre foi de muita atividade, que algumas coisas que eu gosto de fazer, eu não pude fazer da maneira que eu gostaria. Então a gente está vendo a questão da vida da gente. Está mantida no PMDB. Estou no PMDB, e essa questão com o João, do convite para o PSDC... Existiu esse convite? Existe, né? O João é um cara bom, gosto muito dele, né? Mas não é só convite de João, existe convite de vários partidos para que eu possa ingressar, né, neles, né? Convite para que eu saia candidata. Mas você né? deu resposta, João, com relação a isso? Não, eu até mexo, né, com ele. Ele, Carla, vamos fazer uma dobrada, você vem... federal e eu venho estadual. Eu falo, João, você faz o seguinte, vem federal e eu venho estadual. E nós estamos nessa brincadeira. Na realidade, nós somos todos amigos, eu torço, independente de estar ou não, dobrado ou não, ou partido ou não, eu torço pela representação de Campos, porque eu acho que o povo campista precisa de representação. E também acho que a região precisa de representação. Quanto mais, melhor, porque vai atender melhor a população, principalmente aqui do Norte Fluminense.
Estamos conversando com a empresária e ex-prefeita de São João da Barra, Carla Machado. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.